E depois desses 2 relatos maravilhosos, eu tô achando que esse é o melhor vídeo que eu já gravei aqui nesse canal. Eu vou pro relato. Minha primeira entidade foi desenvolvida na Universal. Uou, bora! Frequentava a Universal há algum tempo. Eu sempre gostei de ir, mas depois de um tempo comecei a sentir umas coisas estranhas lá. Eu ficava estranha, os irmãos percebiam e sempre acabavam por vir orar por mim para me ajudar. Eu tentava me conter, só que sempre era mais forte do que eu. Quero lembrar que nessa época eu não conhecia nada do Umbanda ou do Candomblé. Só conhecia alguns poucos nomes porque eles eram ditos com frequência dentro da igreja. Eu fiquei com muito medo, porque aquela sensação de não ter controle do próprio corpo me dava muito medo, ainda mais pelo que os irmãos diziam quando tudo isso acontecia comigo, como coisas a respeito do demônio, coisas de Exu e Pombagira. Além disso tudo, durante essas manifestações, eu ouvi uma gargalhada macabra na minha cabeça. Fato esse que só me fazia acreditar ainda mais no que era dito, que eu precisava orar mais, vigiar e pedir a Deus que Ele me livrasse daquele espírito. Minha vida virou de cabeça para baixo, porque todo mundo em casa é da igreja evangélica, e eu notei que a minha família não me tratava mais como antes. Me tratavam como se eu fosse pecadora, como se eu fosse a responsável por chamar tudo aquilo para mim. Eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Acreditando em todos, eu juntei forças e mesmo contra minha vontade fui a diversos cultos para tirar aquilo de mim. E em todas as manifestações os líderes eram desafiados por aquilo que através de mim dizia que eles nada poderiam fazer. Até que um dia um irmão disse que queria muito me ajudar, e eu acreditei. Ele pediu que eu fosse até a casa dele para que pudéssemos orar e assim aumentar a nossa ligação com Cristo. Eu fui no dia e hora marcados. Ele foi super educado e respeitoso comigo, e de fato oramos, lemos trechos da Bíblia e eu comecei a sentir tudo aquilo que eu sentia na igreja. Comecei a manifestar de novo. Pérola do céu. Nesse momento o irmão mudou. Ele virou outra pessoa. Começou a falar coisas com conotação, se é que me entende. Ele dizia aquilo para mim. No caso, pro espírito que estava se manifestando. Ele começou perguntando se era um espírito feminino e ele gesticulou que sim com a cabeça. Logo depois perguntou se ela era uma pombagira e ela fez que sim. Nessa hora, ele disse que sempre quis ficar a sós com uma pombagira. Ele então começou a soltar o cinto e desabotoar as calças, e ele dizia que sabia que ela gostava de se relacionar e que era isso mesmo que ele queria. Pombagira não é isso. Nossa, eu fiquei apavorada e mais ainda aterrorizada pensando no que ia acontecer. Eu nunca imaginaria aquilo do irmão. E eu não conseguia controlar meus movimentos, eu só conseguia ouvir a minha voz dentro da minha cabeça, onde eu chorava e dizia não. O desespero foi maior ainda quando aquela entidade meio que aprovando a atitude dele foi na direção dele. Eu conseguia ver tudo, Pérola. Nessa hora um sorriso foi se formando no rosto daquele homem doentio. Nessa hora eu confesso que eu desisti. Perdi toda a fé. Só conseguia agoniar por dentro. Quando de repente o meu corpo começou a tremer todinho. Naquela hora, eu não soube o que era. Hoje eu sei que naquela hora, a minha senhora incorporou. Para que eu tava chorando, agora vai começar o negócio, gente. Eu não sei, porque eu acho que esse é o desespero de toda mulher. Sabe? Uma situação como essa. Enfim, por isso que eu falo que eu não vou com ninguém pra lugar nenhum, que eu não conheço, não te conheço, meu filho. Pelo amor de Deus, tá pensando o que é? Pombagira. Não, ela incorporou nessa hora, minha senhora incorporou. Bem na hora que aquela coisa ia colocar as mãos nas pernas daquele homem, ela segurou o meu corpo e disse: nessa daqui, você não toca. Ai, fogo no parquinho! Faz ele pegar fogo, Pombagira! Será que eu me empolguei muito? Nesse momento me faltou o ar. Foi como um bálsamo, uma força protetora que veio me salvar.
Ele, no caso, ficou confuso e então tentou me segurar. Ou, no caso, segurar ela pela cintura. E nessa hora não sei de onde veio toda aquela força. Ela segurou ele pelo pescoço ao ponto de tirar ele do chão. Pérola, foi surreal. Para que eu tô chorando. Pérola, foi surreal. Até agora eu não consigo acreditar no que aconteceu. Ele apavorado, o terror transbordava dos olhos olhando pra ela. E ela com uma voz suave disse: eu já falei que aqui você não toca. Eu tô tentando fazer o sarcasmo de Pombagira, para! E foi então que ela o largou. Ele saiu correndo. Nessa hora ela colocou a mão na cintura e disse que ela se chamava Pombagira Menina, que ela é a minha guardiã, que eu não preciso temer, que aquilo que vinha em mim não era Pombagira, e sim um espírito perdido, e que ela iria me ajudar aqui para que isso nunca mais acontecesse. Voltei para casa totalmente desestruturada. Não conseguia raciocinar e entender muito bem o que tinha acontecido. Quando voltei ao culto na igreja, todos olhavam para mim de uma maneira mais absurda. A minha família não acreditou em mim, Pérola. Eu achava que não podia piorar. Mas quando eu disse que o irmão tinha feito aquilo, ninguém ficou do meu lado. Gente, eu tô muito chorando. Hoje é o vídeo do choro, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem nada pior na vida do que uma mulher passar por uma situação dessa e a própria família não ficar do lado dela. Eu disse o que aconteceu, mas olharam bem nos meus olhos e disseram que era mentira. No culto, todos viraram as costas para mim. Todos ficaram do lado daquele irmão. Acreditaram na santidade dele, na falsa imagem que ele passava para cada um. Eu não tive outra alternativa senão sair de lá. A situação ficou completamente insuportável. Foi quando aquela moça, a menina, apareceu no meu sonho. Ela veio e me disse que iria cobrar um por um, que eles iriam saber que eles mexeram com a pessoa errada. Pérola, não passou muito tempo. Então, tudo foi acontecendo como ela tinha me prometido em sonho. O irmão, foram feitas mais acusações contra ele. Outras mulheres também disseram, depois de eu ter me pronunciado, que ele tinha praticado coisas similares com elas. Foi então que a congregação começou a desconfiar daquele homem. Ele foi denunciado. Eu não sei porquê, tudo bom? Não me pergunte porque eu tô chorando, tudo bom? Não me pergunte. Mas tá bem feito. Na minha casa, os membros da minha família começaram a ter pesadelos. E eles não sabiam o que tinha que ser feito. Ficaram desesperados. Algumas coisas meio que sobrenaturais começaram a acontecer em casa com todos, exceto comigo. Isso fez com que eles acreditassem ainda mais de que eu estava sob a influência de um espírito, de um demônio ou algo do tipo. E então eu me mudei e saí de casa. Não converso mais tanto com a minha família, exceto com uma irmã, que tem me dito que por lá as coisas andam bem mal. Que o meu pai está com dificuldade no emprego, que minha mãe anda tendo muitas discussões com o meu pai. E que as coisas estão desenrolando de uma maneira não muito boa. Eu espero que todos ouçam esse relato e que aprendam a nunca, mas nunca, mexer com a Pombagira Menina. Hoje estou na Umbanda e amo demais essa entidade, que foi a única que ficou ao meu lado quando eu mais precisei em toda a minha vida. E quanto àquele espírito que vinha e se manifestava por mim, ele nunca mais conseguiu se apossar de mim, graças à proteção da Pombagira Menina. Hoje sou muito grata a ela. Laroie, Pombagira Menina. Muito axé a todos. Gente, hoje só tem eu chorando, pelo amor de Deus. Muito obrigada por ter enviado sua história.
E eu imagino o baque que tenha sido, mas é aquela velha história. Ah, todo mundo já sabe, mas você não tá sozinho.